Olá! Sob o fato da queda de Adão e Eva, acontecida nos inícios da história, se situa outro evento que tem contornos ainda mais misteriosos. Na origem da tentação e do pecado, há um ser que se opõe a Deus. A serpente do Gênesis é identificada a partir do livro da sabedoria com Satanás. O Novo Testamento e a tradição apresentam Satanás como um anjo caído. Com efeito, os anjos, como seres espirituais, têm em comum com os homens a liberdade, a qual, sendo também nesse caso uma liberdade finita, pode ser mal utilizada. Desse pecado dos anjos fala o Novo Testamento em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento. Também nesse caso, o pecado é uma rejeição de Deus. Eles não quiseram se submeter a Deus, quiseram ser como Deus, contra e sem Deus. Por isso, na voz tentadora da serpente, podemos reconhecer o que foi, no seu núcleo, o pecado dos anjos. Naturalmente, se não conhecemos os detalhes concretos do primeiro pecado do homem, muito menos ainda podemos nos aventurar na imaginação do pecado dos anjos. É interessante, porém, indicar que uma tradição dos primeiros tempos cristãos vê a manifestação desse pecado dos anjos na inveja pelos bens que Deus quis conceder ao homem e que teria sua máxima expressão na humanidade gloriosa de Jesus. Guardando rancor em relação a Deus por esses bens, Satanás quis impedir, com a tentação, que o homem pudesse recebê-los. O pecado dos anjos consiste, portanto, no abuso da liberdade que se volta contra Deus. Essa escolha contra Deus é, pela sua própria natureza, irrevogável, definitiva, sem volta, pois, sendo anjo espírito puro, na sua liberdade de escolha, dispõe inteiramente de si e se determina, portanto, de maneira definitiva. Também o homem, na sua escolha, na sua liberdade de escolha, dispõe de si, mas por causa dos seus condicionamentos, essa disposição não é total. Ele não consegue engajar inteiramente sua liberdade em uma decisão. Por isso ele pode se arrepender, mudar de vida, enquanto ainda se encontra neste mundo. O resultado mais grave da influência de Satanás, homicida desde o início e pai da mentira, foi, portanto, a indução do homem ao pecado original. E ele continua a influir negativamente em nós. Como tentou os nossos primeiros pais e triunfou no seu empenho, assim tentou também Jesus no deserto. Mas se Adão e Eva cederam à tentação de querer ser como Deus, Jesus, que existia na forma de Deus, não se apegou à sua igualdade com Deus, mas se despojou dela. Com a sua vinda ao mundo, com a sua obediência ao Pai, Jesus desfez as ciladas do diabo. Por tudo isso é preciso nos acautelar contra as falsas interpretações que tendem a exagerar o poder do diabo. O diabo é uma criatura de Deus. A sua própria ação e os danos que ele causa são permitidos por Deus. Não há, portanto, um princípio do mal oposto e do mesmo nível ao bem. Há somente um Criador de tudo, o Deus bom, que pode tirar o bem também do mal que ele permite. Receba de Deus onipotente a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.